Nosso convidado desta edição do Estúdio MP é o corregedor do Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Afonso. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Eu gostaria de começar tratando da seguinte questão. Recentemente, 67 novos promotores de justiça foram admitidos na carreira do Ministério Público de São Paulo. E nós sabemos que a corregedoria tem um papel fundamental, né, na formação, na adaptação desses promotores que foram aprovados no concurso, para que eles, daqui a 2 anos, sejam efetivados e tenham, se tudo correr bem, uma carreira promissora na instituição. Qual é exatamente o papel da corregedoria na formação desses novos promotores de justiça? Bem, em primeiro lugar, eu que me sinto honrado com o convite, dizer que falar ao Ministério Público e também, né, a população é uma distinção. E o papel da corregedoria em relação a esses novos promotores de justiça é o papel de repassar valores. Nós sabemos que esses rapazes, que essas moças que hoje ingressaram no Ministério Público, detêm todas as condições jurídicas, passaram por uma banca muito difícil, fizeram um concurso extremamente complicado, que é demorado, que exige muito do candidato. Então já demonstraram que têm todos os conhecimentos jurídicos para o exercício dessa difícil função de promotores e promotoras de justiça. Todavia, o que é necessário, que a corregedoria tenta fazer, é passar nesse período de 2 anos, que eles estão no chamado estágio probatório, os valores institucionais, aquilo que a instituição e a sociedade espera dela. Eu costumo dizer que o Ministério Público ele não pertence aos promotores e às promotoras de justiça. O Ministério Público é da sociedade. O Ministério Público é uma instituição que foi criada e que foi revigorada em 1988 com a finalidade principal de defender a sociedade. E essa defesa da sociedade se faz através da defesa dos direitos individuais indisponíveis, dos direitos sociais, da ordem jurídica e do regime democrático. O Ministério Público, como nós conhecemos hoje, só floresce num Estado democrático de direito. E esses novos promotores de justiça têm que conhecer e têm que vivenciar no cotidiano esses valores institucionais. Ou seja, eles estão aqui para prestar um serviço à sociedade. Eu gosto muito da expressão servidor público. Né? Se diz que promotor de justiça é um agente político, isso é tudo muito importante, etc., é verdadeiro, mas antes de qualquer coisa, o promotor de justiça é um servidor público. Deve servir a população da maneira melhor possível. E deve servir à luz dessa conformação constitucional, desse defensor do Estado de Direito democrático, da democracia, dos direitos humanos, dos direitos sociais. Quando eu digo que o Ministério Público é fruto da Constituição de 1988, é que naquele momento de reconstrução do país, 2 grandes anseios tinha o povo brasileiro. O primeiro era um anseio de liberdade, porque nós estávamos saindo de uma ditadura militar. Sem dúvida. E, em segundo lugar, o anseio de justiça social. Liberdade e justiça social. Muito bem. Isso se traduz na conformação do Ministério Público. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o promotor de justiça é um defensor, né, não só, evidentemente, da democracia, mas deve ser considerado um defensor da liberdade e o defensor da justiça social. Isso está expresso nas suas várias atribuições. O que pretende a corregedoria nesses 2 anos? Passar esses valores constitucionais, esses valores institucionais, porque eu volto a dizer, do ponto de vista jurídico, são todos muito bem preparados. Agora, tem uma distância entre ser bem preparado juridicamente e ser um bom promotor de justiça. Perfeito. Doutor, além dos seus novos colegas que estão chegando, o senhor tem que cuidar de 2.000 membros, né? Se a gente juntar aí promotores e procuradores de justiça em todo o Estado. Em relação aos que já têm mais tempo de carreira, qual que é o papel da corregedoria? Fala-se muito naquela questão da punição e tal, mas eu já tive a oportunidade de ver algumas manifestações do senhor, em que o senhor se refere também à questão da orientação, ou seja, como é que é feito esse balanço? Olha, eu vou dar um dado estatístico. Nesses 3 anos e meio que eu estou na Corregedoria Geral do Ministério Público, da totalidade dos casos, somente menos de 12% se transformaram em processos administrativos.
O restante, né, nós acabamos trilhando o caminho da orientação. Instaura as reclamações disciplinares e elas são encerradas com recomendações ou não, certo, de modo que os erros possam ser corrigidos. Eu acredito muito na prevenção. Perfeito. Né? Nenhuma reparação de dano ela é capaz de fazer com que as coisas voltem ao estado que elas deveriam estar ou o estado anterior. Então é preferível prevenir, evitar que as coisas se agravem, do que, evidentemente, partir para a punição. É claro que nos casos graves, né, eu gostaria de dizer que o Ministério Público, evidentemente, do ponto de vista interno, não tolera corrupção, não tolera desídia, não tolera falta de compromisso popular, né? Digo, o promotor de justiça precisa atender o público, precisa atender as pessoas, prestar um bom serviço à sociedade. Esse serviço tem que ser um serviço de excelência. Eu quero dizer, principalmente, fora dos quadros do Ministério Público, que essa instituição precisa ser uma instituição cujo trabalho seja de excelência, porque nós nos defrontamos no cotidiano com advogados, com profissionais altamente qualificados. Não há dúvida. Né? No combate ao crime organizado, o nosso embate no cotidiano diário é com grandes advogados, pessoas que conhecem muito o direito, que sabem se comportar em juízo e fora dele, de modo que os promotores de justiça devem estar no mesmo nível de qualidade para poder, em nome da sociedade, ter um embate equilibrado. Equilibrado, perfeito. E em muitas ocasiões a instituição fala pelos hipossuficientes, né? Nesses grandes embates a que o senhor já se referiu. O Ministério Público tem toda uma parte de dar voz àquelas pessoas que estão vivendo uma situação de exclusão. Né? Quando o Ministério Público defende, por exemplo, direitos sociais, ele está defendendo principalmente a igualdade. Uma ação proposta pelo Ministério Público, uma ação civil pública, né, a defesa desses direitos sociais é a defesa da igualdade, que é o acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho, né, acesso à isonomia de oportunidades. Isso faz que essa instituição tenha esse compromisso, porque está na Constituição, com essa defesa dos direitos sociais. E na área criminal, o Ministério Público é o grande defensor da liberdade. E por que é o grande defensor da liberdade? Porque é uma conquista da cidadania o cidadão ser perseguido criminalmente por alguém imparcial. Promotor de justiça, se ele resolve denunciar alguém criminalmente, ele resolve denunciar alguém criminalmente porque existem provas suficientes de autoria, de materialidade, que esse fato é reprovável e que nós temos que encontrar uma solução para a pacificação social. Esta é a função do Ministério Público. Ele não age por vingança. Perfeito. Né? Às vezes, na minha profissão, nesses anos todos de Ministério Público, com 38 anos, quantas vezes já não fui indagado? Mas se eu tivesse alguma tragédia se abatido sobre o senhor, o que faria? Olha, eu não sei que desatino eu seria capaz de cometer. Né? Evidentemente, se um filho, a mulher, os pais sofrem uma agressão, né? São vítimas de algum crime, individualmente nós somos capazes de tudo. Todo mundo sente. Né? Porque a reação ela é emocional. Não há dúvida. Todavia, essa emoção ela não pode justificar uma política pública, ela não pode justificar, né, uma política institucional, ela não pode justificar a ação do Ministério Público. O Ministério Público, nessas questões, ele tem que ser absolutamente profissional. A sociedade investe no Ministério Público para que tenha uma atuação essencialmente profissional. Isso está atrelado à qualidade de serviço. E a Corregedoria tem esse papel em orientação e em punição, em buscar, em última análise, a qualidade do serviço. Perfeito. Doutor, acompanhando o seu trabalho, a gente percebe que em muitas ocasiões o senhor faz um acompanhamento em loco, né? Se viaja pelo estado, se desloca para as comarcas. Tem o senhor, tem a vice-corregedora e, se eu não me engano, uma equipe de 10 ou 12 assessores. A estrutura da corregedoria é suficiente para fazer esse trabalho com, como eu já me referi anteriormente, 2.000 membros, o maior Ministério Público do país? Eu diria que ela que é possível hoje. Ela não é o ideal, mas ela que é possível. A Corregedoria Nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público,
que é um órgão de controle externo criado pela Constituição, indica a necessidade de um promotor corregedor por cada 100 membros. Certo. Eu deveria ter aproximadamente hoje 23 membros e nós somos lá 14. Entendi. Mas eu fiz uma opção em não crescer. Eu acho que nós devemos, esse é um compromisso do Ministério Público, se importa gasto público, e nós temos que nos desdobrar para poder realizar um bom trabalho com menos recursos humanos, de modo a tornar a instituição menos onerosa. Eu acho isso possível. Perfeito. E é o exemplo que a corregedoria pode dar também. A solução para o trabalho não é o aumento do número de promotores. A solução, infelizmente, tem que ser maior trabalho para quem pode dar mais e tem esse tipo de condição. Perfeito. Doutor, a gente agradece muito a sua presença e gostaríamos que o senhor se despedisse do nosso público, não só o público interno, mas toda a população, que eu tenho certeza que tem muito interesse, né, conhecer um pouco mais acerca do trabalho da Corregedoria. Muito bem, eu só tenho a agradecer, não só essa área de comunicação do Ministério Público pela realização da entrevista e da concessão dessa oportunidade, e dizer principalmente à população que deve confiar no Ministério Público. Enquanto defensor da sociedade, o Ministério Público deve ser procurado, porque ele tem por dever funcional de encontrar pelo menos o caminho das respostas necessárias, né, a uma vida mais pacífica, uma vida mais justa. É assim que o Ministério Público deve e funciona. Perfeito, doutor. Agradecemos muito a sua presença, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.